Boa noite. Vamos começar mais um bate-papo, uma sequência de lives que eu tô fazendo, trazendo aqui minhas mentoradas, pessoas que já passaram pelo processo da mentoria, já ganharam saúde, bem-estar físico, emocional, já emagreceram, mudaram sua relação com a comida, com o corpo e aí conseguiram o emagrecimento leve, como eu chamo, pela mudança da mentalidade, das emoções. Então hoje a gente vai conversar com a Vânia. Estou aqui fixando o comentário e aguardando ela chegar. Uma mentorada querida minha que já emagreceu aí em torno de 15 quilos. Vamos atualizar com ela. E já tem alguns meses e ela tem uma característica muito interessante. Ela decidiu emagrecer de uma forma mais suave, mais devagar, fazendo as exceções dela, não sendo tão radical, que isso era importante para ela. E aí mostra como que é essencial o autoconhecimento, você saber como você funciona, o que vai dar certo com você, o que não vai dar, e respeitar. E ter a visão de longo prazo, não querer um milagre, um emagrecimento muito rápido, se ele não vai ser de dentro para fora, fruto ali de uma real transformação, mudança. Bom, quem não me conhece, eu sou Marta, psicóloga, e eu ajudo mulheres depois dos 40 a emagrecerem pelo trabalho da mentalidade. Agora em abril. Então, tem o meu evento dia 30 de março, em que eu vou explicar os detalhes da minha mentoria e também oferecer uma dinâmica super poderosa para você trabalhar o seu comer emocional. Vânia, você chegou. Bem-vinda, deu certo, conseguiu achar. Foi fácil hoje. Também hoje eu dei instruções bonitinhas, né? Então, já temos algumas pessoas aqui com a gente. Você podia se apresentar, contar um pouquinho da sua história, eu só dei uma introduzida. E aí a gente entra em detalhes aí do nosso bate-papo. Conta aí como é que é a sua história com a comida, com a mentoria, com as mudanças, com o emagrecimento. Então, eu nunca tive problema de peso até os 40 anos, né? Que aí eu sempre fui muito magra, ao contrário. E aí, depois dos 40, menopausa, eu comecei a ganhar um pouco de peso, mas nada que me abalasse, assim, porque eu era muito magra. Então, não me. E para mim era uma coisa assim, natural. Ah, depois dos 40 a gente engorda mesmo, tudo bem. É, Aí, depois dos 50, nessa época eu estava vivendo um momento muito estressante. Foram anos assim, né, que eu cuidei dos meus pais, então foi um período muito difícil para mim. E aí realmente eu tive um ganho de peso maior, né? E não fiquei bem. Nessa época eu tentei emagrecer, mas fiz dieta com nutricionista, mas perdi um pouquinho, mas não perdi e eu acabei deixando para lá, que eu falei, é isso, e tudo bem, tá tudo Foi certo. fazer. É isso, entrega que tá tudo certo. E aí o tempo passou, e aí depois do falecimento da minha mãe foi quando eu resolvi, né? Eu tava com excesso realmente de peso, tava bem mais pesada, e eu tive um problema de joelhos, e a minha médica me deu um ultimato, falou assim, você não pode ter esse peso. Uhum. Né? E aí ela um dia no consultório me perguntou: você quer estar andando aos 80 anos? Aquela chacoalhada que às vezes a gente Aquele precisa. tratamento de choque, né? E aí eu falei, nossa, claro, né? E ela falou, então você tem que perder peso. E, Uhum. e foi muito difícil, porque na época eu não podia nem fazer nenhum exercício de impacto. Então eu estava sem poder fazer um aeróbico, assim, eu podia fazer natação, enfim, foi bem difícil. E aí foi quando eu comecei a mentoria. E perdi peso, né? Perdi na época, acho que foram 8 quilos que eu estava acima do que eu já tinha me acostumado a ficar. Assim, eu já tinha me acostumado a ficar acima de um peso Vai meu. aumentando o nosso limite, Vai né?
vai aumentando, aí você fala, bom, até aqui. Porque como sempre que eu emagrecia, eu voltava para aquele patamar, eu falei, então aqui é nesse patamar que eu vou ficar. E aí eu Ó, tem mantive gente esse peso. chegando. Boa noite, boa noite. Boa Ah, noite. não consigo ler. Alija, é tão pequenininha a letra que às vezes o nome eu não consigo ler. Pessoal, quem está chegando, boa noite. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, que a gente quer um bate-papo aqui. Ah, E aí na pandemia, que o emocional realmente foi pro espaço, né? É a Alja. A Alja é ah, minha professora de visão. certo, Alja. Não estava conseguindo enxergar se era Hélio aí. Bem-vinda, Alja. É. Que bom te ver aqui. E ela, inclusive, vai fazer uma live depois daqui. Vou fazer anúncio aqui da live da Alja, que é a yoga do riso. Ó, que Como que legal. o riso, você, mesmo que você tente forçar o riso, você não está com vontade de rir, mas você forçar o riso, Tem a efeito. coisa no cérebro muda, né? Mais ou menos por aí, não estou explicando muito bem, não, mas depois tem Bom, a que live da Alja. até combina com o que eu falo, né? Que é o trabalho da Combina, tem a ver com o que você neuroplasticidade, fala, a questão de como você, que, é, como se fala, forçar mesmo o seu cérebro a entrar numa sintonia, né? como que o pensamento desencadeia emoção, que desencadeia É, comportamento, né? Aí a Alja vai fazer essa live hoje depois, às 8, às 20 horas. Enfim, aí na pandemia, eu fiz um isolamento, eu estava morando já num lugar isolado, né? Eu estava morando numa chácara, numa cidade do interior, e realmente fiquei muito isolada. E, e no primeiro ano eu estava assim, eu preciso ficar bem, eu não posso ficar doente, eu não quero pegar esse troço. No segundo ano eu já estava assim, chutando balde, preguiça de cozinhar, enfim, um monte de coisa. E aí eu fui engordando sem perceber. Quer dizer, eu sabia Uhum. que eu estava engordando, mas eu não estava Achava ligando, né? que fosse só os quilinhos. São os quilinhos, e aí quando eu fui ao Rio, e aí eu fui separar a roupa para ir para o Rio, e aí nada cabia, né? Eu falei, nossa, eu engordei foi Só muito, não foi usava pouco. pijama, moletom, né? Durante a pandemia. É, enfim, então na roça, a gente só usava roupa na roça, então não estava indo para lugar nenhum. E aí o que eu fui me pesar e eu tinha engordado 14 quilos, né? Aí Eu caramba, lembro. 14 quilos. E aí eu te procurei assim, e agora? E aí você falou, não, você já sabe o caminho, né? Agora é ir. E aí, assim, os exames estavam ruins, a minha glicose estava alta, e eu tava assim, me entupindo de porcaria. Eu tava comendo um tablete de chocolate por dia, pacotes e pacotes de amendoim, de biscoito. Eu não tava me alimentando direito, né? E, e isso é uma coisa que dá uma assim, porque 14 quilos é um. Caraca, cara, é muito tempo, né? Porque se você pensar assim, você não emagrece 14 quilos em um mês, né? Uhum. É, De novo, tinha o medo do joelho, né? Eu estava sem dor no joelho, não tinha gritado ainda, mas enfim, sempre tem essa questão do joelho, mas a glicose também estava alta. Minha médica, na mesma hora, falou: Ó, Vários sinais, né? vários sinais. E aí eu falei: Bom, então vamos embora, né? E foi difícil no começo, porque eu estava completamente desregulada. É, Eu tenho uma mania grande de beliscar, de ficar beliscando. Uhum. Então isso foi difícil, né? E fazer substituições, mas com choque eu entrei numa, bora, a gente tem que emagrecer, né? E aí recomecei. E dessa E segunda vez você já participou do grupo, né? Como é que eu, foi para você eu o cheguei, pois grupo? é, eu cheguei no grupo, eu já estava acho que mais da metade do caminho andado, né? Eu não quis fazer uma coisa radical, assim, lógico que no começo, no primeiro mês, quando você está comendo um monte de porcaria, acaba Uhum. sendo radical, porque você tira o chocolate, enfim, tira um monte de coisa.
né, que estava errado. Então você dá uma enxugada rápida, né? Você perde, sei lá, em 2 meses, de repente eu perdi os 5 quilos de cara. Aí depois é que é o caminho que fica, Caminhando. e, e aí você tem que trabalhar muito a cabeça, né? Porque a gente sempre tem a tendência de olhar para frente assim, nossa, mas ainda faltam, né? Foram 7 quilos, mas ainda faltam 7. E não, poxa, já foram A 7. gente trabalhava muito, né? Essa mudança Essa de questão perspectiva. de mudar o ponto de vista, mudar a perspectiva, né? Se você já conseguiu essa perda, né? Que é o ganho dos 7, faltam 7, vamos embora. E é mais lento depois, né? Eu não quis fazer uma coisa radical, Sandra, assim. boa noite. Eu sempre optei pelo devagar e sempre, né? Uhum. Tem momentos que a gente escorrega, que a gente faz mais exceção do que deve, né? A exceção vira quase que rotina, e Hoje aí o nosso você, tema nos stories foi a exceção. Até fiz a propaganda. é, tem Você que, tem que, sabe tem que gerenciar ter bem muito hoje em cuidado com a dia. exceção. Eu fui uma pessoa que, nas exceções, eu dizia, é hoje, aí é hoje, é Já amanhã, que, né? A né? exceção, a exceção vira quase metade da semana, aí você desacelera aquilo. Mas eu tirei, enfim, não tem como não fazer restrições, No né? Não existe dia a isso. dia. Não tem como. Não adianta ficar pensando, eu posso comer de tudo um pouco. E eu tenho assim, eu tenho uma coisa, como eu sou gulosa, né? Então, mas você não consegue comer só um bombom, só um quadradinho do chocolate? Não, eu não consigo. Eu como o chocolate inteiro. Ah, E se você se mas comprometer, só um biscoitinho. Não, eu vou comer o pacote. Então eu não compro aquilo, eu não tenho aquilo em casa. uhum, Né? E no começo é muito difícil, porque você sente falta. Você está habituada àquilo, então você tem que trocar aquele hábito. É bem complicado. Né? E ainda mais no momento ainda pandêmico, ainda com restrições pandemia, né? sociais, enfim, ainda com uma série de dificuldades, né? Eu estava num lugar muito frio, então isso dá mais Vontade fome de comer mesmo, dá vontade de comer coisas que aquecem, né? Que são mais os carboidratos. e também pouca diversão, pouco contato, né? Pouco prazer na Pouco. vida, né? Termina que Então, sobrou mais a comida para você, né? Então, foi um processo difícil, né? Não vou dizer assim, foi moleza. Não foi até por conta das circunstâncias, né? Então, por exemplo, eu não tinha tentações assim, vamos para uma festa. Não rolava festa, né? A Sandra está É, falando que também passou por essa situação da pandemia. não tinham essas situações, mas tinha a solidão, tinha o esforço diário de você, né? Como você já está, eu estou aposentado, então não estou trabalhando, então é o esforço diário de tudo, né? De você se manter sã dentro daquela situação. E de autocuidado, né? E você ir se conhecendo realmente. Você começa a aprender assim quais são as coisas que desencadeiam a suposta fome, né? É fome mesmo, né? E aí, ou até você perceber, tô com vontade de beliscar, tô com vontade de comer uma coisa, aí você fica assim, nossa, mas já são 7 da noite, é hora de eu jantar, não é hora de eu beliscar, eu tô com fome realmente. Uhum. Né? Porque você entra num ritmo, né? De ficar beliscando, 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 você já não sabe mais. E o que te E, ajudou nesse momento, né? Essa virada, quando você fala de ter trabalhado a cabeça, como que a mentoria ou como o seu trabalho na sua cabeça te ajudou? a minha cabeça, assim, é lógico que eu estava em terapia também, mas são descobertas, assim, eu acho. E para mim tinha uma coisa muito clara que é a questão da saúde. Assim, para mim era
Não era só uma questão estética. Na realidade, nem era tanto uma questão estética, eu não estava muito aí. A minha preocupação maior era eu estar bem. Era a frase da minha médica anos antes: você quer estar caminhando aos 80 anos, né? Como que eu quero estar? Como eu vivenciei, eu convivi com meus pais muito doentes, né? Você pensa, eu não quero aqui, não quero esse futuro para mim, né? Então, para você ter um futuro que, né, vislumbrar um futuro bom, vamos dizer assim, né, saudável, você tem que começar agora. Não é um investimento, é a longo prazo, né? O resultado não é amanhã. Então, A Sandra está a gente colocando aqui, certeza não é fome física, mas emocional demais, né? é, Mesmo é o lugar para dentro de si, é o mumu, é é o o olhar para olhar para dentro dentro de de si. si. Sim, É. exato. E saber, assim, as coisas que te desencadeiam, né? Às vezes são situações que te desencadeiam, você fica ansiosa, tem gente que fica ansioso e não come. Eu fico ansiosa, eu quero comer à mesa, sabe? Ataca alguma coisa. Então, o que que eu posso fazer nesse momento para não atacar a mesa, sabe? Com o que que eu posso distrair minha cabeça? E aí você vai criando outras situações e, e vai se disfarçando também, né? Vai se enganando. Você, não vou comer, vou beber água. Não vou comer, Todo vou mundo, fazer eu outra adorava coisa. a sua dica da água com gás, né? Água com gás era assim, nossa, porque ela dá Preenche. aquela enchida assim, né? E eu não consigo nem beber água com gás puro, eu tenho que misturar, eu boto meio a meio, é muito gás assim. Mas isso dá um preenchimento assim, a água com gás. E a gente bebe pouca água, né? Eu acho. Às vezes a gente não tem tanta sensação de sede como a gente tem de fome. Sim. E tem Então tem muita gente isso que também. confunde, né? Tá com fome e aí confunde, até porque muitas vezes mata a sede comendo, né? Comendo fruta, comendo. É. E Tem eu, líquido. E eu, como eu sou professora, eu dava aula, então eu tinha o hábito de beber água ao longo do dia, por conta da voz. Então eu sempre estava bebericando, né? Intervalo de aula eu bebia, no meio da aula eu bebia. É, E aí você não tendo mais aquele estímulo, porque você não está mais dando aula, então a água já não. Você esquece de beber água, né? Uhum. E isso foi bom, porque aí eu bebia água e às vezes era sede mesmo, eu estava com sede. Então tem todo esse processo também de perceber os sinais, né, do seu corpo, É, de se reconectar com o seu corpo, com fome, com sede, e também com as suas necessidades emocionais, né? Como você fala, é. engordou por conta dessa fase difícil emocionalmente, e depois precisou trabalhar aí essas emoções e essas dificuldades da pandemia, né? Para E poder aí entrar no processo, né? Aí, assim, na reta final, eu não me lembro se faltava cinco, não me lembro, assim, quanto que tava, você falou que abriu o grupo online, perguntou se eu queria participar para dar uma força. E aí foi muito bom, porque mesmo eu já tendo trilhado todo um caminho solitário, né, foi muito motivador, assim, naquele final. E você vê, assim, que a questão do grupo é que você não está só, Uhum. né? Você troca ideias, você se vê às vezes no outro, né? Porque você já trilhou aquele caminho, e fala assim, nossa, eu já estive nesse lugar. E aí te dá aquela satisfação assim, já passei por isso, você vai passar, passa, isso passa, Serve de né? inspiração, né? Então, e é muito bom você ouvir também as outras pessoas. Assim, acho que o grupo foi uma troca muito rica e para mim foi muito bom, assim, por mais que de repente eu que tenha servido de inspiração, porque eu já tinha perdido, sei lá, 10 quilos e tal, para mim foi uma coisa muito boa, né? A Maria, Maria tá dando recado aqui. Estou no ônibus tentando assistir. Bem-vinda, Maria. Oi, Maria. A Maria estava no grupo também. E aí eu Puxa tomei o uma ouvido, né? decisão, Não se desliga, né? Segura a é, mão. a decisão de me mudar, né? É, que eu não estava bem onde eu estava
E, e aí foi em julho do ano passado que eu me mudei. E aí foi, eu acho que eu me mudei e aí eu entrei no grupo, né? Foi junto. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, assim, o fato de eu estar mais feliz aonde eu estou, né? E por mais assim que eu esteja encarando dificuldades de você estar num novo lugar, de você não conhecer ninguém, de novo você estar sozinha e ter que travar essa busca, né, de conhecer as pessoas, de ver aonde que eu posso me integrar. Eu estou, né, num lugar que eu me sinto muito melhor, que eu estou mais feliz, né? E aí isso eu fiquei mais ativa, porque aqui não só oferece mais opções em termos de atividades do que onde eu estava. Então eu comecei a fazer natação, é, voltei a caminhar na praia, eu estava longe da praia, né? Voltei a caminhar na praia, e aí eu já estava meio que relaxada, assim, tipo, falta pouco, eu não estava mais esquentando a cabeça com peso, né? Daí eu cheguei no peso que era o suposto peso, tá, é aqui que é o meu patamar, virou o meu patamar depois dos 50 anos, é aqui que eu fico. E aí um dia eu comecei a me surpreender com roupa frouxa demais, assim, nossa, mas essa calça ficava bem, essa calça agora tá muito frouxa, né? E aí eu resolvi me pesar e eu tinha perdido a lei, né? Perdi no final, eu acho que foram Surpresa, tá? 17 quilos. Olha, 17 quilos no total, é. Então, além daqueles 14 que eu achou tinha colocado o como limite. meta, foram mais. Ganhei de presente. Ganhei, não, perdi de presente. Eliminei de Eliminou, presente. né? É o nosso mantra. Eliminei de presente. E eu acho que isso tem a ver muito com a cabeça na época. Eu me lembro de ter falado isso no grupo, foi né, que teve uma reunião do grupo e que eu senti, assim, com esses, que aí você pensa, nossa, mas só 3 quilos, né, extras de perda presente, né? Mas eu me lembrei lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, discutindo com uma nutricionista, me dizendo: você não pode ficar nesse peso, você tem que perder. E eu, assim, cara, eu não perco mais, não adianta, eu não perco mais. É aqui que eu tô. Não pode falar, não consigo, não É, faço. mas eu acho que é isso, tem a ver com o peso que a gente carrega, né? De um momento difícil da minha vida, muito estressante. E eu senti isso, assim, esses 3 quilos, né? Foi como se tivessem sido 10, assim, em termos de peso que a gente carrega, né? Porque a gente carrega esses outros pesos, né? Os pesos de todas as demandas que tem em cima da gente, das expectativas que dos outros e da gente com a gente mesmo, né? Principalmente pensando assim, mulher nessa sociedade, a gente carrega pesos, né? Porque a Cobrança. gente continua, o mundo andou, a roda girou, mas a mulher continua carregando peso extra de casa, com trabalho, com isso, com aquilo outro, né? Com cobranças. E aí foi muito assim, foi um presente realmente, sem esforço, porque também tem isso, quando você finalmente entra numa, né? E não foi um processo rápido, que eu acho que tem essa questão. Para mim tinha isso, sabe? Eu vou fazer um processo rápido, aí eu vou deixar fazer aquele monte de restrição, e aí vou perder peso rápido. Daí depois eu vou ter aquela saudade de comer X, Y, Z e vou cair de boca naquilo, né? Você fez um Então, planejamento a longo prazo, né? De então tem, mudança de tem vida. quase um ano, né? E aí você vai entrando no ritmo que você vai mudando aos poucos aqueles hábitos, né? É, e você vai. Tanto que, assim, uma das coisas que eu não fazia, né, era cozinhar todo dia para mim. A Maria Na pandemia, Maria tá mandando um recadinho aqui. Não estou conseguindo ouvir direito, mas só de ver essas duas lindonas contando, trazendo a sua experiência, falando das comidas boas, já me alegra. Maria, semana que vem é você. Maria também tem uma história linda para contar.
É, Vai trazer e, aqui também. e essa coisa do peso, eu acho que foi isso, assim, foi uma libertação de um outro peso que a gente carrega e que a gente põe para dentro de alguma forma, né? E, então isso foi uma outra coisa que me clareou muito, A né? Sandra colocando aqui, nossa, me vendo em você. A gente come para compensar tanta coisa, né? Que não é nossa, que é isso, não me pertence, né? E E não pode é só a liberar, questão. né? Pode É, soltar. e, e é isso, e você aprende a comer outras coisas, né? E mesmo quando você sai do ritmo, ou sai do ritmo, não sai do ritmo, mas quando você faz a exceção, a exceção ela é consciente. Não, hoje eu tô com vontade de comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Tem meses que eu não como uma pizza, vou comer uma pizza hoje. E aí você come aquela pizza e pronto. Acabou. Não Matei fica meu pesada, desejo, né? Com culpa, com crítica. matei o meu desejo, amanhã é outro dia, eu tô, sabe, comendo outras coisas, né? E também não entra E naquela lógica do, já que eu comi a pizza, eu vou comer o sorvete, aí amanhã eu é, não. ponho, aí até conseguir retomar já passou uma semana, né? E aí você já engordou alguma outra coisa, aí você volta para aquele Aí processo, fica, né? Então, e aí pensava muito assim, por exemplo, pão, eu amo pão, eu amo massa. Minha questão não é nem com doce, é o carboidrato, né? É, que aí eu pensava muito assim, o que que eu vou ganhar com isso? hum, Primeira questão, assim, tem algum nutriente essa coisinha deliciosa, assim? ô, coisa Não insuportável. tem nutriente nenhum, né? É, eu vou ganhar o quê, né? E eu descobri quando eu tirei o carboidrato refinado, o glúten, que eu tinha alergias, eu tinha Você melhorou um monte mais, de, né? um monte de coisa que sumiu do nada. Eu falei, uai, gente, cadê meu? Eu vivia a vida inteira viciada em remédio para desentupir o nariz. Acabou, simplesmente acabou. Culpando o coitado dos laticínios, né? O laticínio também influi. Isso até, assim, se eu como um queijo branco, no dia É, seguinte pode crer que eu vou os estar. É, amarelos não, os né? Os mais. amarelos não, os gordurosos não. Mas o que você vê que você vive muito bem e melhor sem aquilo. Porque aquilo vai te causar alguma outra coisa que não é legal, né? Então é uma coisa de botar na balança mesmo, assim, tá? É um pãozinho, é só um pãozinho, mas o que que eu vou ganhar com esse pãozinho, né? Uhum. E aí você vê que Fica você vive tão bem sem um pãozinho, é, o que tá ok, não tem problema nenhum. Então eu não tenho assim, ai meu Deus, eu não como pão. Não, porque é a coisa de realmente você trabalhar uma o que é o escolha, né? ganho do pão, sabe? Uma Qual é o escolha, ganho? né? O que É você uma quer ganhar? escolha, Quer né? perder? Eu vejo muita gente que fica, ai, mas eu não sei viver sem isso. Aí eu me perguntava assim, e é legal viver com dor no joelho? Sim. É essa, é essa a opção que eu quero? Ou Ai, não não sei poder viver sem andar? pão. Ah, mas você sabe viver mancando, né? Você sabe viver levantando da cadeira e parece que o joelho está preso, amarrado, porque você está com sobrepeso. Então põe na balança mesmo, assim, o que que vale mais para você, Uhum. né? E, e a cabeça é incrível, porque a gente realmente se habitua, a gente aprende novas coisas e Ainda aquilo que a bem, gente né? aquilo que a gente pensava que não ia conseguir viver sem, a gente vive muito bem sem aquilo, Uhum. né? E, e aí quando bate uma vontade, você pensa, a vontade é uma coisa que dá e passa, sabe? Também, né? E não Também precisa, tem isso. né? Não precisa e nem pode realizar todas, né? Eu quero viajar, É, eu quero ter um carro, eu quero. Em outras áreas a gente consegue se restringir fácil. Parece que com a alimentação vira assim um, é, né? vira uma coisa, ai meu Deus, eu vou ficar sem isso ou sem aquilo.
né? O chocolate para mim foi muito difícil também, que eu sou bem chocolatra, é o meu doce, assim, eu não tenho vontade de comer torta, caldas, pudim, Você não se nada disso mesmo. acostumou com o amargo, O né? Não gosta muito. amargo não é a mesma coisa, não. E, é meio aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né? Assim, eu não consigo comer um quadradinho. Então, Então, melhor ficar sem, né? uhum. Se eu comprar um tablete, provavelmente eu vou comer aquele tablete numa tacada. Então, deixa pra lá. E você acostuma, o corpo acostuma, é muito incrível, assim. É realmente é, é, é como o exercício mesmo, né? A gente, quando faz exercício, está muito tempo parada, fica com dor no corpo, depois você já não sente mais nada e o corpo vai. É, É, é assim tudo, sabe? A gente aprende, o corpo se acostuma, a gente aprende outras coisas, gosta de outras coisas. Não me acostumei com chocolate meio amargo, não, sabe? Você come aquilo, mas não é. Então também deixa pra lá. A Maria tá falando macarrão, né? Que para ela foi um ponto, né? Macarrão, nossa, macarrão eu parei de comer muito tempo. Nossa, e é uma coisa que eu não sinto falta. Não sinto falta. E, e, e assim, hoje que eu já entrei no. E é isso, eu acho que quando você chega eu acabei perdendo mais do que eu esperava, né? Eu tinha colocado como meta 14, emagreci 17. Uau! Ah, então agora eu vou poder comer de tudo? Pra quê? Eu tô tão bem assim desse jeito. E como você fala, né? Você aprendeu a gostar, você tem uma outra relação com a comida, outra visão, né? Do seu corpo, do comer, da saúde. A Sandra está colocando muito incrível essa vida leve, e é isso, né? Leve no corpo e na alma, como eu coloco, né? Porque a gente coloca o peso, né? Eu fiquei muito. Isso para mim ficou tão claro quando eu perdi esses 3 extras, né? Do peso que a gente que a gente se cobra de tanta coisa, não é só a comida, né? Uhum. A comida é quase que o reflexo disso tudo, assim. Então, e é um processo realmente de você se conhecer, de você ir aprendendo e não se. Eu acho que a gente desespera, né? Quando normalmente assim, vou começar a dieta na segunda-feira, aí você passa o fim de semana comendo, Tudo. se matando de comer, né? E aí você fica assim, gente, para que isso, né? Porque é como você aprender uma outra coisa. Então, e isso é importante também, né? É importante para o cérebro, é importante você estar sempre querendo aprender alguma coisa nova. Então, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou aprender, sei lá, vou aprender uma nova língua, vou aprender a comer direito, sabe? Para o meu próprio bem, Uhum. né? E, e é isso. E aí a coisa vai ficando muito fácil. O começo é difícil porque é uma série de adaptações que você tem que fazer. É você sair de hábitos antigos e tentar adquirir novos hábitos. Então é difícil, Eu até não é lembro que tipo. você tinha várias dúvidas, inseguranças. O que que fez a diferença para você, assim, de topar, né? De dar esse Foi primeiro a questão de passo? saúde, assim, não teve, sabe? Para mim foi a questão. Eu falo para minha filha, se prepara porque eu quero viver muito. Né? Mas eu quero estar bem, sabe? Eu quero viver muito, mas eu quero estar bem. Eu quero estar caminhando, eu quero estar ativa, eu quero estar autônoma. E para isso é um conjunto de coisas que a gente tem que, que, Mas que o que, trabalhar. por exemplo, fez a diferença para você entre o meu método, a minha proposta e seguir outros tradicionais, ou como você Eu tentou? acho O que você que a acha que diferença do fez a seu diferença? método é porque você trabalha muito a questão do autoconhecimento, assim. Por que que você quis comer um tablete inteiro? Sei lá, estou dando um exemplo Sim, assim, tá. né? Porque você vai numa nutricionista ou, né, comum, você recebe
uma receita de bolo, é aquilo. Ah, você só pode comer tantas calorias, aí te dá aquele plano alimentar, no café da manhã você tem que comer isso, aí tem que ter lanchinho. Nossa, é um terror isso, porque você fica amarrado num troço que de repente nem tem a ver comigo, não tinha a ver. Eu, por exemplo, não tomo café da manhã, nunca gostei desde criança, era um inferno. Né? Meus pais brigavam comigo, porque tem que comer antes de ir para a escola, não pode ir para a escola de estômago vazio. Nunca curti comer no café da manhã. Eu não tenho fome quando eu acordo, eu vou ter fome mais tarde. Aí você recebe aquele troço que você tem que comer. Aí é meia fatia de não sei o quê. Ou então é uma colherzinha de arroz. Eu prefiro não comer arroz, sabe? Porque então, na realidade, é uma coisa muito livre. Você pensa assim, ah, mas é cheio de restrição, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, mas é livre. Você come na hora que você está com vontade de comer. Você não tem que ficar contando o ponto, não tem que ficar anotando o que comeu, o que deixou de comer. Lógico que você tem uma direção, né? Não é tipo... Mas, e aí você vai vendo, é a questão de você se conhecer. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Isso aqui pode e eu gostei. Dá para substituir isso por isso. Enfim, e você vai fazendo o trabalho de acordo com o que vai pintando, de acordo com o seu horário de vida, ou se você não, né, não tem horário para nada, então, enfim. Mas você vai se trabalhando, vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, vai vendo, né, aquilo que eu já falei, de que tem alimentos que desencadeiam mais fome. Essa coisa do carboidrato dar mais fome é impressionante, assim, não dá outra. É você comer uma fruta, daqui a meia hora você quer comer mais 2 frutas, sabe? É muito impressionante. Né? Então, quando comer a fruta, porque dá vontade de comer um docinho, então quando que você come a fruta, né? E você vai prestando muito mais atenção em você, né? É se olhar mesmo, é se trabalhar. Não é você ganhar uma receita que... De fora, né? E aí são tantas calorias por dia, e anota, e não sei o quê. E é porque mesmo nessa coisa, a listinha do que pode e o que não pode está lá, vai estar sempre. Não existe essa possibilidade do pode tudo. A lista está lá. Isso aqui sim, isso aqui não. Né? Então, como que você equilibra tudo isso? Né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, que é você que determina, né? E aí você vê no grupo como isso funciona, o que para mim funcionou, para outra não. De repente, para mim funciona uma coisa, aí a outra, eu vou tentar isso também. Então você tem que ter toda essa troca. E não é aquela receita de bolo que é igual para todo mundo e vai embora, né? A gente vai aprendendo, vai se conhecendo, vai vendo o que funciona. Sei lá, jejum para uma funciona, para outra não funciona. Para mim, jejum não funciona. Eu fico mais ansiosa ainda, aí na hora de acabar o jejum eu já quero comer, sabe, muito mais. Então o jejum para mim não dou conta. Mas tem gente que funciona bem com jejum, então ok, então vai pro seu jejum. Eu faço jejum de manhã. Tem gente que acorda com fome de manhã, eu não acordo com fome de manhã. Então ok, então eu não tomo café da manhã, eu tomo um café preto, né? E a coisa do café, inclusive, fez uma diferença, né? Que não tem a ver com a dieta, mas o café tinha a ver com a insônia, né? Eu estava com insônia, bora diminuir o café. E aí, realmente, o café foi difícil. O café eu tive síndrome de abstinência, eu acordava com dor de cabeça. Foi todo um processo. E foi um aprendizado, porque aí, assim, não dá para cortar o café. Vamos desmamar o café. Vai tirando, vai diminuindo a canequinha do café, né? Aí você vê assim, nossa, se foi assim com o café, pode ser assim com tudo, né? A gente pode ir devagar, não precisa fazer esse corte radical que te deixa fora do prumo. Mas você vê o que funciona para você, né? E você aprende o que vai funcionando para você, o que é melhor, o que não é. E isso é muito bom, assim. E a coisa do grupo foi uma experiência muito legal, assim, de troca de mulheres, de vivências, né? De pesos, assim, que a gente vê, nossa, isso aí é totalmente
Vamos sabe? É liberar. fora de mim. Isso não me pertence. Eu me libertar disso. Então foi isso. E aí a gente é fácil, depois você segue. Você não tem. Que isso é outra coisa. Agora você está na fase de manutenção. Agora você está. Não, você... é isso, é assim. Então você quer viver bem, é desse jeito, né? E, e aí você nem tem tanta vontade de fazer exceção. Hoje mesmo eu fui almocei fora hoje, que eu fui fazer compra, não sei o que, eu fui na cidade e almocei fora. Aí eu olhei para as coisas assim, aí falei, quero isso não. Tá bom. Tô a fim de fazer exceção hoje, não. Como eu até respondi uma mensagem que uma pessoa mandou, né? Que faz exceção em eventos sociais. Ou quando sai, né, de casa, faz alguma coisa diferente. Eu falei, mas não precisa associar, porque às vezes pode não precisar, pode não ser uma oportunidade, né? Então, quebrar esses automatismos, né? Ah, só porque eu vou comer na cidade, tem que aproveitar. Né? Vai ver que. E quando você gosta da sua alimentação, quando você se acostuma, quando você tem todos esses ganhos que você descreveu bem, né? No bem-estar físico, emocional, você até tem prazer de manter, né? E é interessante que você traz essa diferença, né? Das diferenças pessoais, que ontem a gente teve uma conversa com a Luciana, acho que você não chegou a conhecer a Luciana, né? E Não. ela é bem mais radical, assim, ela gosta tanto da alimentação e ama o chocolate amargo, que ela quase não faz exceção, né? E ela faz muito jejum, adora o jejum, fez uma propaganda do jejum, e você está trazendo outras Nossa, possibilidades. o jejum Isso para mim mas não esse é funcionou. o ponto, como você falou, né? Do autoconhecimento, de ir testando, de ir experimentando e de ser uma construção, né? Uma construção que você faz do seu processo, de como vai funcionar para você, e claro, no grupo, né? E eu te ajuda, bom, quem sabe vai por aqui, testa isso, porque é um autodesenvolvimento, né? Interno, emocional e também de conhecer o seu corpo, É respeitar. de olhar para si, né? Uhum. E perceber as coisas. E é muito incrível, assim, porque realmente tem alimentos que fazem muita diferença em como você se sente, né? Nas vontades que dá. Eu agora vou fazer uma cirurgia nos olhos, né? Vou operar a catarata. No dia que eu cheguei, eu tava assim, querendo comer o pé da mesa. Eu tava assim. Aí você fica calma, medita, relaxa, vai dar tudo certo. Não adianta, você vai comer o quê? Não vai mudar em nada o resultado da cirurgia. Aliás, ao contrário, né? É até bom você pensar que é bom você não comer nada, né? Porque existem os alimentos que são Claro. mais inflamatórios, os que são melhores. Então, não pira a cabeça. E aí você aprende a tentar lidar com as situações Uhum. porque a vida está aí, né? Para ser vivida e para a gente Estresse sempre vai tá. ter, né? Então sempre vai ter percalços, né? Tropeços, coisas que vão te fazer triste, te fazer ansiosa, te deixar, né? Então você tem que lidar com isso de outras formas, né? Então é um conjunto, assim, a gente não é uma maquininha, né? Que você aperta o botão e o troço funciona assim, você, né, programa. Não, a gente, aliás, toda hora sai da Totalmente. programação. Sai da programação, Limite. desregula, volta. Né? Não tem, nada é assim. E eu acho que isso que é o grande barato, né? De você estar na vida aberto para as coisas que te acontecem e saber lidar, né? Tudo a gente tem que aprender E a tem que se lidar usar. para a gente conseguir estar bem, né? Mesmo nos momentos de tristeza, de desespero, de dor, de angústia, né? Que são as coisas que mais a gente tem dificuldade de lidar, né? Porque a gente lida Uhum. muito bem com a alegria, né? A gente conseguir passar por aquilo de uma maneira que a gente não se detone, né? Não se faça mais mal ainda. Que não precisa da comida como um remédio, né? Porque
acaba que não é remédio, né? A comida é só uma coisa para disfarçar, que vai te dar aquele, entre aspas, prazer, porque quando você come desse jeito, acaba que depois você fica pior ainda, porque você, ai, meu Deus, que enfiei o pé na jaca, né? Então, e realmente existem as substituições, não só na questão do que você vai comer. Ah, eu não vou comer um doce, mas eu vou comer não sei o que lá. Existem as substituições, assim, não vou comer, o que que eu vou fazer para ocupar a minha cabeça nesse momento? Tirar né, o que está me afligindo? Ou eu vou fazer alguma outra coisa, né? Vou Vamos caminhar, resolver de outra vou forma, né? meditar. Eu não consigo muito meditar nesses momentos, então, mas eu consigo fazer alguma coisa física, né? Então, bora lá fazer. Então, descobrir esse tipo de substituição também. O que que eu posso fazer nesse processo quando eu estou nesse, né? Eu tenho foi uma colega de trabalho minha que fumava muito e ela quis parar de fumar. E isso sempre me vinha na cabeça, assim, que ela me falou, ela começou usando aqueles patches, né? Aí aquilo deu uma alergia enorme nela. E aí ela falou, caraca, eu não posso mais fazer isso, como é que eu vou fazer? Porque eu não quero voltar a fumar e não sei o quê. E aí ela falou para mim, eu tenho uma obsessão com cigarro, né? A gente tem uma obsessão. Então eu resolvi trocar de obsessão. E ela começou a fotografar, virou fotógrafa, assim, saiu, teve foto publicada em capa de revista. E é esse tipo de substituição, assim, o que que te dá prazer, né? Eu me mudei, eu falei, eu não estou feliz nesse lugar, eu preciso me mudar. Então, até isso, ver o que que na sua vida está te deixando nesse estado que você pode mudar, sabe? O que que você pode mudar que vai te dar, vai te fazer melhor, né? Eu precisei me mudar. Eu precisei sair de onde eu estava para me sentir melhor e para conseguir uma mudança de vida geral, inclusive no peso, no corpo, né? Na alegria de viver, assim. Então, é complicado que às vezes a gente está em situações, eu sei que também já tive situações que eu não tinha como mudar a situação, né? É aquilo que se apresentou para mim, então, mas a gente tem que encarar e vamos lidar com isso da melhor forma, né? Mas quando E você eu tá sempre ali, lembrava dessa minha colega de trabalho falando, a gente muda a obsessão, cara. não precisa brigar, né? Agora tem uma coisa, né? Se você tá ali sempre comendo e anestesiando, engolindo, fica até difícil de saber o que que você tá sentindo, do que você precisa e o que precisa mudar. Às vezes não dá para mudar a realidade externa, mas você consegue mudar a forma como você está lidando com ela, né? Uhum. A Sandra deixou aqui um recado, como é bom suas lives, Martinha, cada uma com um olhar e experiência que a gente vai se encaixando nesse processo. Ah, Sandra, é por isso que eu trago aqui minhas queridas mentoradas para trazer aí essas diferenças, né? E ver que não tem uma receita única, que é um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de aprendizado, mas que a gente pode se espelhar, se inspirar, né? E Vânia, e para inspirar então quem está aí, né? Vai, não vai, tentando, mas insegura, ou na dúvida se é mais um processo, mais uma tentativa. O que que você diria aí como conselho, como inspiração? Eu acho que a gente tem que ter coragem de encarar o caminho, né? Que é o que eu falei, não foi fácil? Não. É uma escolha, uma decisão. Existiu para mim uma coisa que foi muito importante, que era a questão da minha saúde, né? Eu tinha uma questão física e depois tive uma questão da glicose alta. Sou de uma família de mulheres diabéticas, né? Minha mãe era diabética, minha avó diabética, É minha bisavó, interessante, você venceu uma tendência genética, né? né? Obesidade. Então, eu falei, não quero isso, sabe? Não quero seguir essa trilha. Porque existe a predisposição genética, né? Mas existe também você mudar a sua alimentação, sabe? É, então, isso é muito importante, assim. Eu acho que e isso faz parte do você se olhar e ver o que é importante para você realmente, né? E estar disposto a trabalhar isso. Trabalhar, você vai se conhecer, você vai dar de cara com coisas que você talvez não goste muito,
né, de suas dificuldades. Exato, alguém botou a vida é feita de escolhas, exatamente. Todas as escolhas elas têm consequências, então a gente tem que lidar com isso, né? Então tem que aprender isso, e eu acho que o grande barato é esse, é você respira fundo e trilhar esse caminho. Eu quero, né? E eu acho que o grupo é fundamental, assim. O grupo, eu acho que teria feito, se eu tivesse desde o começo, né? Participar do grupo, não tinha ainda grupo, não foi porque eu não quis, foi não tinha ainda, você não estava fazendo ainda essa mentoria em grupo online. É, e mesmo eu já tendo trilhado, né, a maior parte do caminho, acho que eu já estava bem perto Aham. acho que eu já tinha perdido uns 10 quilos quando eu entrei. Foi muito incrível, assim. E eu entrei, né, tendo coisas para doar, mas eu recebi muito, sabe? Uhum. É, foi muito. E aí você vê o caminho de cada uma, você vê que às vezes você está naquele lugar e uma dá força para a outra, vambora, né? Como vai ser essa semana? Então, essa semana a gente vai tentar isso, porque né, a troca foi muito valiosa, assim, e conhecer as pessoas, né? Uhum. Tinha gente de diferentes lugares do país, né? Uhum. Era Brasília, São Paulo, Rio. Eu estou no interior de São Paulo, a Rejane eu não lembro, a Rejane é uma gracinha, professora, também você fala, eu também sou professora, eu sei o que A é isso. Rejane é do interior de Minas. Minas, né? Ela falava do pãozinho de queijo que É, saía do lado da a casa dela, o pão padaria de na queijo, frente da casa dela. Ô, Vânia, a que ó, padaria, a padaria é muita sacanagem, assim, eu hoje, é, eu fico feliz, assim, eu acho que pode abrir uma padaria do meu lado, não tem problema, eu vou ficar não tem ok. medo, né? Não Não tenho tem medo. medo, porque antes eu ficava assim, gente, se abre uma padaria aqui do lado, eu tô perdida. Vem aquele cheiro de pão. Eu hoje já pode abrir a padaria aqui do lado, assim. Tem muita E gente que é isso, é saber que não é automático, que a gente não é programável, que a gente não tem um monte de botãozinho, a gente tem que ter coragem de se olhar mesmo e aprender e buscar. É o processo, é um processo. E ele é é, um- diferente para cada uma. Esse é que é a riqueza, né? Não é, de novo, estou me repetindo, não é aquela receita de bolo que sabe, tantas calorias, é assim, é assado. Não é isso. É cada uma vivendo o seu processo, trilhando o seu caminho, caindo, tropeçando, se ajudando e se conhecendo e sabendo, aprendendo a lidar com tudo, né? Com todas as suas diversas emoções e, enfim. a Silvia mandou uma mensagem aqui. A Silvia está num processo muito lindo. Hoje tem sido um novo recomeço para mim. Os exames do lúpus deram altos, porém a hemoglobina glicada abaixou. Silvia tem diabetes e que foi ontem. Fiquei triste, hoje recomecei e o principal, a cortisona só se for preciso. É isso, altos e baixos, mas tá no rumo, tá mudando, tá evoluindo. É isso aí, Silvia. E para a gente E finalizar, a gente consegue, assim, a gente consegue, é o querer mesmo, sabe? É uhum. você se olhar e dizer, eu vou conseguir, porque não quero estar nesse lugar, né? Eu É, não quero estar nesse lugar, eu não quero isso, eu não quero trilhar a diabetes, eu quero quebrar com isso, né? Enfim, ou o que quer que seja, eu quero mudar, quero estar em outro lugar. Você não sabe que lugar vai ser, como vai ser, mas vai ser mas, melhor, né? mas vai ser melhor, exato. Uhum. Graças a Marta, porque não está soltando minha mão. Não solto mesmo. Quando tá ali, eu cutuco. E aí é interessante, né, Vânia, porque eu não tenho feito mentoria mais individual, né, como você começou, porque eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade, e também porque eu acredito e acho incrível essa força do grupo, que é o que você está trazendo. É muito rico, é muito gostoso, torna o processo leve, menos solitário, né, do que a mentoria individual. Então, fazendo a propaganda aqui, eu estou abrindo, depois de 6 meses, né? Uma nova turma, um novo grupo agora em abril.
Quem não fez ainda inscrição para o evento, dia 30 de março, é lá que eu vou explicar os detalhes, como vai funcionar, o que tem na mentoria, e também já dá uma dinâmica bem interessante para trabalhar o comer emocional. Então, quem tiver interesse, só fazer a inscrição, o link está lá na bio. E acho que é isso. Muito agradecida, Vânia. É sempre bom. A gente, cada vez que a gente conversa, também eu aprendo com É. você né, e percebo detalhes, você me conta de uma outra perspectiva. Então, é muito gostoso mesmo tendo acompanhado o seu processo. Sempre tem novidades e sempre aprendo muito, né? Porque a gente também vai, mesmo já tendo emagrecido, o processo continua, né? Porque é um É. trabalho de autodesenvolvimento e cada vez que a gente pensa, reflete, conta e vai evoluindo, né, nesse E ação. as descobertas vão em tudo, porque, por exemplo, uma coisa que é sempre difícil também para as pessoas, né? Ah, tem que ter tempo para se exercitar. Tem que ter tempo para se exercitar. Mas sair do lugar comum, ah, só existe a academia? Não, né? Eu não suporto academia. Então, você tem que se exercitar. Eu odeio tudo da academia. Eu odeio o barulho, o som, a música, os exercícios de musculação, eu odeio tudo. Mas eu adoro nadar. Fui nadar. Então, descobri, sei lá, é dança, é você descobrir, porque a gente nasceu para se mexer, Sim, né? O ser humano nasceu para o movimento, a gente nasceu para o movimento. Então, não existe essa coisa de ter tanta preguiça assim de se mexer. É a questão de descobrir o que você gosta, né? sim. E aí, Saber que então não é sempre uma descoberta e um aprendizado, é, em tudo é assim. É, e você encontrar isso. Agora é isso, você tem que estar disposto a ir à luta, né? Não tem outra. a Sandra está reverberando aqui o que você falou, né? É o querer e o realizar, sair do lugar e ir em frente, porque o processo é longo, mas a gente chega com muita abertura de mudar e ser resiliente. Isso. E ter essa paciência, como você falou, né? Começar a atividade física, começar um novo estilo de alimentação, uma nova rotina de autocuidado. Vai ser difícil, vai dar trabalho, vai ser desconfortável no começo. Do mesmo jeito que aprender uma nova língua, andar de bicicleta, aprender a dirigir. Tudo que a gente está aprendendo, a gente vai desengonçado, Uhum. esforço danado e depois vai ficando mais leve, vai entrando no automatismo, vai naturalizando, né? E Então, sair porque aí a gente acaba entrando num comodismo de não querer mudar nada, né? Ah, fica aqui nessa mesmice. E é tão bom mudança, né? A mudança é importante. É sim, importante em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Você conseguir mudar as coisas no seu dia a dia. Ah, mas eu sempre faço assim. Tenta fazer diferente, ué. Acordou mais cedo? Vai dar sei lá, vai dar uma caminhada, né? Vai descobrir. A gente tem que estar aberta para descobrir, para aprender. sim. E, e passar pelo processo, né? E o processo ele é contínuo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está no processo. Não É. é, não é um processo com começo, meio e fim. É um processo. Uhum. Gratidão, uma delícia. Obrigadíssimo. Boa noite, obrigada a Finadíssimo. todas que estão aqui. A Silvia ainda está mandando aqui um recadinho. Estou fazendo 6 quilômetros. Olha só, para quem estava na cama deitada, né, Silvia? O meu médico me apoiou para andar de bicicleta, para sentir também a liberdade. Delícia, delícia. Então, boa noite a todas. Boa Boa noite, noite. Tânia. Beijo grande, saudades. Tchau. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, Silvia. Tchau, Maria.